Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 14 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do homem será levantado, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque o Pai deu o seu Filho não para condenar o mundo, nem para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E creio que hoje uma grande chave de leitura, ou um grande foco que possa iluminar a nossa experiência de fé, está numa palavra que eu e você, que todos nós recebemos muito influência sobre ela: o relativismo. Onde nós procuramos relativizar todas as coisas. E estamos mergulhados num relativismo muito forte e muito poderoso. E esse relativismo faz com que não tenhamos mais verdades absolutas, nem verdades norteadoras das sociedades humanas, e principalmente verdades que educam pedagogicamente as novas gerações, porque tudo está então enfraquecido por esse relativismo. Tudo é permitido. A primeira leitura de hoje nos coloca diante do dilema da caminhada pelo deserto do povo de Israel, de uma salvação que é contínua, que é constante, que não é um ato automático, mas é uma salvação que vai sendo buscada também juntamente com o Senhor, ou uma libertação que vai sendo buscada com o Senhor constantemente. Por isso, depois de longos dias de caminhada, agora o povo se revolta contra Deus e se revolta também contra Moisés, e acusa Moisés de ser irresponsável, porque diante das dificuldades, eu e você queremos buscar os bodes expiatórios e queremos colocar a culpa nas outras pessoas. Então o povo começa a dizer, blasfemar também: por que nos tirastes da terra do Egito? Lá nós sofríamos, mas nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola. E aqui nós estamos nesse lugar que não tem água e não tem comida, e estamos já enfarados de comer esse maná, esse alimento nojento. E assim então desagradaram ao Senhor, tentaram ao Senhor. E com isso o Senhor então suscitou serpentes das areias do deserto que abocanhavam os pés dos israelitas, matando a muitos deles. Até o dia que Moisés então intercede pelo povo. Povo de cabeça dura, povo de coração fechado, povo descrente, povo que um dia crê, no outro não crê. Um dia ama, no outro dia não ama. Assim sou eu e assim também é você. Assim somos nós. Porque nós também caminhamos nesse deserto da vida. E é justamente nesta caminhada da vida que nós também vamos sendo colocados em prova. É diante do sofrimento, das desilusões, das decepções, dos escândalos. É aí que nós somos colocados em prova. E é muitas vezes aí também que nós nos levantamos contra o Senhor, nos revoltamos contra o Senhor, blasfemamos contra o Senhor e o acusamos de ser também um Deus irresponsável. Moisés então recebe do Senhor uma ordem para levantar uma serpente numa haste, para que todos aqueles que olhassem para a serpente ficassem curados. Olhar a serpente traria então a cura física, a cura material. Agora, conversando então com Nicodemos, aquele a quem Jesus havia dito: não basta ser mestre em Israel, é preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito.
Então agora ele vai desvelando o mistério de Cristo, do Cristo de Deus para Nicodemos. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim faz-se necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que crê nele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos diante também de um dilema nessa pandemia de relativismo tão forte em que vivenciamos. Porque aqui nós barganhamos a salvação em Jesus Cristo. Aqui nós negamos a necessidade da salvação em Jesus Cristo. E, imbuídos neste espírito então de relativismo, muitos dizem que já não precisa mais anunciar Jesus Cristo. Muitos já dizem que não precisa mais a salvação em Jesus. E com isso compromete-se toda a vida da igreja, toda a missão da igreja. Porque os missionários vão dizer: então, para que anunciar o nome de Jesus se todos se salvam? Para que anunciar o nome de Jesus se todas as religiões são iguais? Isso é uma coisa perigosa. Isso não nos dá o direito de criar guerras, não, e nem de excluir as pessoas, mas nos dá o direito de crermos naquilo que é a nossa fé, a salvação em Jesus de Nazaré. Jesus como aquele que é o Cristo de Deus, a primazia de Jesus para a salvação. Isso não nos faz orgulhosos, não, muito pelo contrário, nos torna simples, porque nos faz também nos colocarmos nesta caminhada, as apalpadelas na busca da missão de Deus, na busca da presença de Deus e na salvação de Deus também. Por isso Jesus vai dizer para que todos aqueles que olhem para aquele que foi levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus deu o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. O nosso mérito é Jesus. O nosso mérito não são as nossas obras. As nossas obras não nos salvam. As nossas obras dão credibilidade à nossa fé, dão autenticidade à nossa fé. Porém, o nosso mérito é Jesus. Aquele que foi levantado como a serpente também foi levantada no deserto. Jesus Cristo reconciliou todos os povos, nos ensina o apóstolo Paulo, daqueles povos diversos, daqueles povos inimigos. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai e também nos congregou como um povo. Mas a necessidade do anúncio do Evangelho e do anúncio da salvação ainda faz-se necessário mediante as boas obras, mediante a misericórdia, mediante a simplicidade, porque nem eu e nem você somos perfeitos e constantemente também somos colocados em prova. E nas nossas fraquezas humanas, nas nossas infidelidades, nas nossas debilidades, é preciso que eu e você aprendamos a correr até o tribunal da misericórdia do Senhor, a corrermos e olharmos, mantermos os olhos fixos em Jesus, aquele que foi elevado como Moisés também elevou a serpente no deserto. E a grande palavra de consolo está aqui, é que o Filho não foi enviado para condenar o mundo, mas foi enviado para salvar o mundo. Mas isso não é como tomar uma aspirina, isso não é como passar debaixo de um portal ou debaixo do arco-íris. Isso vai exigir de mim e de você acolher essa salvação, manter-se nesse caminho de salvação e principalmente caminhando atrás de Jesus, com toda a confiança. Como o Padre Pio, que vamos celebrar agora dia 23 e cuja novena estamos iniciando hoje, como ele nos ensinou, porque Padre Pio é o santo da confiança. Ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, ainda que o mundo se converta em fumaça, eu confio em Jesus, eu confiarei em Jesus, eu olharei em Jesus, eu me abrigarei na cruz dele e dizendo a ele: socorra-me, Senhor, acolhe-me, proteja-me, salva-me. E esta palavra de hoje ajude você então a renovar a sua fé e principalmente a refazer a sua história de fé. E quem sabe participar da novena de Padre Pio para aprender com ele, o santo da misericórdia e o santo da confiança, a rejuvenescer a nossa fé, a confiar em Jesus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria.